Vamos que vamos, Embaixada Renova em Cristo, você está aí? Eu quero ministrar uma palavra poderosa para o seu coração. E essa palavra nós vamos começar lendo Romanos capítulo 8, versículo 5. Essa palavra, ela pode arder no seu coração, amém? E só dizendo para os demais que no decorrer dos meses nós vamos apresentando os novos líderes que vão assumir os novos departamentos. Tem outras redes que os líderes também serão trocados. E a gente sabe que já tem muito tempo de líderes na frente de algumas redes. E essas redes nós vamos revitalizar, colocando líderes mais velozes, Às vezes alguns líderes já estão meio cansados, amém? Quando se encontraram Romanos capítulo 8, versículo 5 e 6. E a Bíblia diz, porque, que a Bíblia diz? A igreja achou o texto? Ou vocês estão de olho só aqui? Vamos lá então. 1, 2, 3, a igreja, vamos lá. 1, 2, 3. Diga aleluia. Na minha versão mais atualizada diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Queridos, quando nós observamos as Escrituras Sagradas, o manual sagrado, daquilo que o Senhor deu por inspiração a homens cheios do Espírito Santo, para dar as revelações bíblicas, o caminho para a igreja, nós precisamos entender que há duas coisas muito fortes, e segundo a Bíblia, elas militam uma contra a outra. A Bíblia fala do Espírito e a Bíblia fala da carne. A palavra do Senhor nos fala, queridos, que a carne deseja coisas da carne. A carne nunca vai desejar coisas do Espírito, e nem o Espírito vai desejar coisas da carne. Quando nós observamos aqui esta carta escrita aos Romanos, nós vamos compreender o que o apóstolo queria ensinar à igreja, o que a igreja precisaria entender acerca da carne e acerca do Espírito. Precisamos entender que o mover pelo Espírito foi e é responsável por manter a igreja viva. A igreja viva é uma igreja que se move pelo Espírito de Deus. Quando a igreja começa a trilhar um caminho de carne, a tendência da igreja é esfriar. A tendência da igreja é cair, é pecar, é viver as suas concupiscências. Não podemos fingir que estamos vivos, se o resultado de estarmos vivos não é o seu ministério, então você não está vivo. Não podemos fingir de estar vivo, pois se nós estamos dizendo que estamos vivos, e se está vivo não é através do seu ministério, então você não está vivo. Porque pelo Espírito, quem está vivo cumpre o seu chamado e o desígnio daquilo que foi estabelecido em Deus. Quando observamos a palavra, e a palavra começa a nos moldar, começa a nos direcionar, porque estamos mortos. A palavra do Senhor nos fala em Coríntios acerca da Santa Ceia, e vocês vão lembrar das menções que fazíamos acerca: não coma e não beba do vinho e não coma do pão indignamente. Quando já ouviram falar sobre isso? Preste bem atenção que agora nos últimos tempos não ouvimos mais nas ministrações da ceia esta menção desse texto sagrado. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que nós não poderíamos tomar da ceia, comer do pão indignamente,
porque na verdade tiraram isso dos púlpitos das igrejas, porque não há mais indignidade para tomar do corpo e do vinho. Preste atenção, isso é uma preocupação. Sabe por que é uma preocupação? Porque há muitos que estão mortos, há muitos que dormem. E por que estão mortos? E por que dormem, pastor? Sabe por quê? Porque estão tomando caminhos de pecado, e esses caminhos de pecado estão sendo simbolizados como caminhos de bênção. E esses caminhos de bênção não pode ser um simbolismo. O caminho de bênção precisa ser uma verdade na sua vida. Nós não podemos transformar o caminho de pecado como um caminho de prosperidade. Não. O que eu digo a você, diga comigo, o Espírito de Deus, diga, o Espírito de Deus está à disposição da igreja. Muitas das pessoas, queridos, buscam muito incessantemente a presença do Espírito Santo. Mas algo, queridos, que eu quero deixar bem claro para a igreja, é que o Espírito Santo nunca esteve escondido. O Espírito Santo nunca esteve no oculto. O Espírito Santo nunca esteve inacessível para aqueles que querem buscar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu faço de tudo para ser batizado com o Espírito Santo e não consigo. Eu falei, mas isso é antibíblico. Isso é antibíblico, porque se você busca, você encontra. A Bíblia é bem clara quando ela diz sobre isso. E a Bíblia diz também que descerá o Espírito Santo sobre toda a carne, e esses seriam cheios do Espírito Santo. Então eu não vejo qual é o problema que você está encontrando de ser tomado pelo Espírito, de você ser encharcado pelo Espírito, de na verdade ser totalmente inundado pelo Espírito. Ele disse, mas eu oro, eu busco a Deus, eu sempre estou em plena consagração. Eu disse para ele, tem alguma coisa que está interferindo na descida do poder de Deus sobre a sua vida. Ele disse, mas por que o senhor diz isso? Eu digo isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é acessível a todo. Porque todo aquele que clama, esse responde. Sabe por que eu digo isso? Todos precisam de uma nova experiência no Espírito. Porque o Espírito não é algo, querido, que você precisa se consagrar para tê-lo. O Espírito Santo é um selo. Escuta, o Espírito Santo você não precisa se consagrar para tê-lo. O Espírito Santo é um selo do salvo. Compreenda o que eu estou dizendo à igreja. Se você tentar buscar o Espírito Santo por uma consagração, você vai colocar o Espírito Santo numa posição totalmente errada a qual ele foi designado. A posição do Espírito Santo foi designada por Deus. Ele diz assim, eu vou ao Pai e rogarei a Ele que vos envie o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é isso? Sabe por que muitos têm dificuldade de se relacionar com o Espírito? Porque só se relaciona com o Espírito Santo quem é do Espírito. Acho que a igreja não ouviu. Só se relaciona com o Espírito Santo quem é do Espírito. O Espírito Santo não é algo que você consagra. Ah, pastor, mas você está dizendo então que eu não preciso me consagrar para ter o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é um selo. E como que eu faço para ter o Espírito Santo? Seja salvo. Renuncia às obras da carne. Procura viver uma vida de salvo. Apóstolo, mas se eu me consagrar, você recebe intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não é a descida do Espírito Santo. A intimidade com Deus é um relacionamento com Deus, e que você vai compreender quem é a pessoa do Espírito Santo. E se eu me consagrar, o que eu recebo? Poder. Mas se eu for salvo, eu tenho o Espírito Santo, e no Espírito Santo eu não tenho poder? Tem. Mas na maioria das vezes você é salvo, tem o Espírito, mas o poder não se move porque você não conhece o Espírito. O que eu quero dizer a vocês, todos que estão me ouvindo agora, até mesmo vocês que estão na internet me ouvindo, entenda uma coisa: a consagração, o jejum, vai movimentar a sua vida, a vida espiritual, numa direção de unção, poder e de glória. Mas se você quer ter o Espírito, seja salvo, porque o Espírito Santo é um selo.
O Espírito Santo é uma marca, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Você que talvez está me assistindo dizendo, não, mas como assim? Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que eu quero dizer para a igreja, o Espírito de Deus, escuta o que eu estou dizendo, o Espírito de Deus evita catástrofes nas suas geografias. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3. Entenda uma coisa, escuta, olha aqui, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E no princípio criou Deus os céus e a terra era o que, irmãos? 1, 2, 3. E havia nela o que? Sobre a face dos... E o Espírito de Deus movia sobre a face das... E o versículo 3. E disse Deus, haja luz. E a igreja responde. A luz só existiu depois da manifestação do Espírito Santo. O que seria a sua vida sem o Espírito Santo? Versículo de número 2, meu filho. Se liga aí. O que seria a sua vida sem o Espírito Santo? Seria uma vida o quê? E haveria nela o quê? E você andaria de abismo em abismo. Quantos estão entendendo? Então não adianta você ter poder, falar em línguas, bater o pé no chão, viver uma vida aparentemente na igreja. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem a marca do selo da promessa de ser um salvo. Ainda anda em trevas, ainda anda em abismo. Mas se quer andar segundo o Espírito, então receba o Espírito. Imagine você vivendo agora num mundo sem forma e vazio. Assim seria a terra sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, amados, é algo que veio para formosear, para ornamentar tudo aquilo que um dia era vazio e sem forma. Quer se tornar com forma? Quer tirar esse vazio do seu coração? O segredo é ter o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for tirado da terra, o homem perderá o sentido da sua existência e não viverá mais em paz. Às vezes eu me preocupo muito. E por que eu me preocupo muito? Eu sento com a minha liderança e eu sempre chamo a minha liderança para perto. Por quê? Porque eu me preocupo muito como que a igreja tem conhecido acerca do fim. Esses dias, o meu telefone foi bombardeado por perguntas do fim. E devido a essas perguntas, estamos marcando um seminário apocalíptico. Mas por quê? Só por causa da discussão de quem, irmão? Baby o quê? E mais quem? O pessoal daqui, ninguém conhece a Ivete Sangalo. Nunca dançou, né? Meu filho nunca tocou, né? Lá na Bahia, né? Por que a igreja ficou sabendo sobre o Apocalipse? Parece que tem uma lacuna aqui, irmãos. Parece que tem uma brecha aqui, ó. Que o Brasil inteiro está ouvindo falar do Apocalipse, não pela igreja, não pelos ministros. Quando eu vi um cartaz de uma igreja minha, Ivete verso Bíblia, irmão do céu, quase que eu entro pelo telefone. Meu pastor, graça e paz. Ele diz, eu já estou tirando. Eu já disse para os caras, moço, antes de postar as coisas, me consulta.
Porque fica parecendo, amados, que tem uma lacuna, que a igreja se despertou sobre o Apocalipse, por causa que a Baby Brasil falou isso, por causa que a Ivete Sangalo falou isso. Mas você viu lá, você viu que depois que ela falou, o trio dela explodiu, e não sei o que, não sei o que. O comentário, querido, sempre está partindo de alguém que não conhece. Estão postando essas questões. Sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação, porque esse assunto tem que se ouvir na igreja, e não é mais na igreja que está se ouvindo isso. Quem ouviu a música da Aimee? Ninguém. Eu sei que a igreja ouviu. Ninguém ouviu. E o João ouviu, né? Agora deixa eu falar uma coisa para a igreja. Como é o nome da ministra? Damares. Damares teve um sucesso nessa questão lá do lugar lá, né, irmão? Eu pergunto para vocês, Damares postou isso, sim ou não? Vamos lá, igreja. Damares postou isso, sim ou não? Damares provou aquela situação, sim ou não? E por que que ninguém se levantou? Por que que as igrejas não se levantou? Por que que o Brasil não se levantou? Sabe por quê? Porque a igreja não estava em jogo. Mas na hora que a musiquinha entrou, falando do dízimo, falando das ceifeiros e não sei o que, o Brasil todo agora se levantou, como se ninguém soubesse daquela situação lá, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que é para atacar a igreja, se cria um grande avalanche. Porque não se vê outra coisa, sabe por quê? Porque nós não estamos mais vivendo uma geração que queira a busca do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito, mas quem tem a carne vive pela carne. Sabe por que eu estou dizendo isso? Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A minha pergunta é: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Por que que a igreja não quer viver as coisas do Espírito? Porque o Espírito em você vai fazer você renunciar a coisas da carne que você não quer renunciar. Sabe por que que a igreja não se envolve com o Espírito? Porque tem coisas do mundo que te completa. E coisas do mundo que te completa, coisas do mundo que te completa não completa com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dizendo: é santo. É o Espírito de Deus que veio para consolar a humanidade. Consolar de quê? Consolar das suas derrotas, das suas tragédias. Todas as vezes que você traçar um perfil de vida totalmente pecaminoso, de tragédia, coisas que o inimigo possa se levantar, o Espírito Santo se levanta para te confortar, o Espírito Santo se levanta para te consolar. Todas as vezes que você está sozinho, o Espírito Santo entra na tua presença para dizer: chora em mim, porque eu choro diante do Pai por causa de ti. E a Bíblia diz: e Ele está com gemidos inexprimíveis, chorando, clamando, clamando por uma igreja pecadora. Paulo revela aqui a dor de um planeta por não ter a presença de Deus. Até a natureza geme. Sabe por quê? Porque aonde a presença do Espírito Santo não é real, existem catástrofes. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos. Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Olha aí o servo aí, rapaz. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, de termos as primícias do Espírito, também gememos, e nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que a palavra do Senhor está falando através do apóstolo? Até a natureza geme. E ele está dizendo, a terra geme. E deixa eu falar uma coisa para a igreja. Tem muita gente padecendo por causa da presença. Ei, olhe para mim. Tem muita gente padecendo por causa da presença do Espírito Santo. Tem muita gente sofrendo o que não era para sofrer. Tem muita gente chorando, derramando lágrimas que não precisaria derramar. Tem muita gente, querido, sofrendo, vivendo percas que não precisaria você sofrer tantas percas. Sabe por quê? Porque você não está vivendo mais do Espírito, você vive da carne. E a carne faz você cochear sempre em dois pensamentos. Como é cochear em dois pensamentos? É quando você sabe que você está no erro, mas daqui a pouco o Espírito Santo te convence. Você corre para a presença de Deus, e depois você corre para a presença da carne, depois você corre para a presença do Espírito Santo. O que eu estou dizendo hoje aqui para a igreja: pare de sofrer, igreja. Pare de gemer, igreja. Pare de catástrofes. Pare de situações. Vamos buscar a presença do Espírito Santo, que descerá sobre a sua vida, e Ele te batizará com fogo. Escuta. Todo aquele que depende da obra do Espírito e se move nos princípios, terá da parte de Deus muitas recompensas. Por que eu estou falando sobre isso? Qual é a diferença da geografia, aonde estamos vendo pessoas viver de igual para igual? Viver de igual para igual é antibíblico. Apóstolo, não, irmão. Viver de igual para igual é antibíblico, porque a própria Bíblia fala em Malaquias que então verás a diferença de quem serve e de quem não serve. Então não venha dizer você com esse discurso que todo mundo é igual. Não tem como ser igual. Por que não tem como ser igual, apóstolo? Não tem como ser igual porque uns buscarão ao Senhor e outros não buscarão. Tem crente que busca a Deus de madrugada. Tem crente que não levanta de madrugada. Tem crente que ora, tem crente que não ora. Tem crente que lê Bíblia, tem crente que não lê Bíblia. Tem crente que foge da aparência do mal. Tem crente que não está nem aí com a aparência do mal, nem com o mal. Então como que você está dizendo que todo mundo é igual diante de Deus? Onde é que está isso na Bíblia? Que todo mundo é igual. Eu não posso criar um discurso bíblico para dizer a você e permanecer no erro que você está cometendo. A pregação do Evangelho ainda é uma verdade. Terá palavra de vida nos territórios mortos se vocês estiverem vivos. Eu estava hoje passando em revista as mensagens do canal da igreja. Hoje eu passei em revista a mensagem do pastor Elcio. Peguei, botei os fones de ouvido e comecei a assistir. Passava um pouco, eu repetia de novo a mensagem para me entender o que ele estava dizendo. Teve um momento que ele enfatizou uma questão que eu achei muito interessante naquele momento. Eu até parei assim o que eu estava fazendo, voltei e ouvi novamente o que ele estava dizendo. Quando ele disse que Isaac não precisava de uma prosperidade, Isaac precisava de chuva. Quem estava no acampamento lembra disso? Eu estou falando certo então? Eu ouvi lá a mensagem. E eu voltei aquele negócio, mas para aí, rapaz. Depois eu fui percebendo que a luta que Isaac passou era igual à luta que o pai tinha passado. Só que Isaac não precisava de prosperidade, Isaac precisava de chuva, porque é chuva que mata a sede, e chuva que faz a prosperidade que existe ainda permanecer. E eu comecei a me atentar para aquilo, e Deus começou a falar comigo naquele momento.
Porque existem muitos momentos, queridos, que nós estamos atrás de muitas coisas que não é tempo para aquilo. Porque às vezes nós estamos buscando coisas erradas e nós estamos deixando de buscar a presença do Espírito Santo para buscar coisas que não é do Espírito. E eu comecei a entender o que o Espírito estava ministrando naquele momento no coração de toda pessoa que entrar lá no canal da igreja, deixar o seu joinha lá, se inscrever no canal e assistir aquela palavra. E se aquela palavra entrar no seu coração, você vai pegar ali, meu irmão, compartilhar e vai mandar para no mínimo 20 pessoas. 20 pessoas que possam estar com sede, 20 pessoas que possam estar totalmente perdidos. Por que eu estou dizendo isso? Territórios que receberão palavra de vida dos vivos. Por que os territórios não estão sendo modificados? Por que os territórios não estão sendo modificados? Porque quem está nos territórios ministrando não tem vida. Quem está dentro dos territórios ministrando não tem vida. Estão ministrando morte, então a morte tem se multiplicado dentro dos territórios. Eu estou vendo pessoas, líderes, pessoas que não são líderes e que estão falando de coisas que não vivem, estão sentindo de coisas que não sabem de onde vem. Por que eu estou falando isso? Territórios que não estão mudando porque não tem vida, casamentos que estão sendo destruídos porque o Espírito Santo saiu de lá de dentro. E quando o Espírito Santo sai de dentro de qualquer lugar, de qualquer território, vai ficar sem forma, vai ficar vazio. Deixa eu te falar algo aqui hoje, nessa noite. Eu vim aqui para dizer para a embaixada, eu vim aqui para dizer para o mundo inteiro que está me ouvindo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por Ele. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando uma igreja, uma geografia se move pelo Espírito, a Bíblia nos ensina que a nossa tendência, a tradição, é um laço contra o mover do Espírito na nossa vida. Ficamos vazios de Deus e sem as experiências necessárias para tanger o rebanho, que não é nosso, mas que o rebanho é dele. Graças a Deus que o Senhor está falando de rebanho. E eu não sou nem um pastor para ter um rebanho. Então você não tem família, né? Porque para aqueles que não têm família, ok. Mas para aqueles que têm família, você tem um rebanho. E antes de você cuidar de qualquer rebanho na igreja, você precisa prestar conta do rebanho da sua casa, o qual Deus entregou nas suas mãos. Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, o que eu disse? A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos de casa, esses abandonaram a sua fé. Tem muita gente priorizando coisa de igreja e deixando a sua família para trás. E isso está errado. E isso não é um ensino do apóstolo Roberto. Se alguém está dizendo, mas você só vive igreja, que pastor é esse? Você já está sabendo que o pastor não ensina isso. A Embaixada Renova em Cristo ensina você a cuidar da sua família. E depois que a sua família está sendo cuidada, você vem me ajudar a cuidar das outras famílias também que precisam serem cuidadas. Por que eu digo isso? A nossa tendência qual é? Somos tendenciados pelo quê? Qual é a estação que está nos movendo? A estação das cores. Nós estamos em qual estação das cores? Em qual estação das cores nós estamos? Nós estamos no azul. Nós estamos, pode como assim? Na estação das cores? Porque nós estamos num período de inverno. E aí as paletas de cores sempre é azul, branco, amarelo clarinho. O verde não combina, não. Aí a Aline vai dizer assim, mas a blusa é minha, poxa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que anda nas estações. Entendeu? Antes dele sair de casa, ele vai lá no horóscopo e ele vê que o signo de Aquário, qual é a cor dessa semana, irmão. Quais são as tendências? Não abaixe a cabeça não, olhe para mim. Jesus está aqui, Ele é lâmpada para os seus pés. Eu não estou te apontando, eu estou te ensinando.
Eu não estou te julgando, eu estou te conduzindo a um caminho de bênção. O que eu quero dizer para você, entenda uma coisa: você precisa ser movido pelo Espírito, porque o Espírito vai te conduzir a um caminho de bênção. O diabo tem aprisionado muitas pessoas em muitos lugares, por falta de conhecimento, e a igreja do Senhor perece por causa disso. A igreja perece porque não lê, a igreja perece porque não ouve, a igreja perece porque não procura saber. Por que eu digo isso? Por onde passamos, atrairemos aqueles que estão sedentos, famintos de Deus. Creia nisso, diga amém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é resposta até para as perguntas que não foram feitas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, aonde ele chegar, ele será uma resposta. Agora você imagina, você tem duas formas de chegar em territórios. Primeira forma de você chegar num território é chegar no território para governá-lo e orientá-lo. A segunda forma de você chegar num território é pedindo ajuda para ser orientado. A grande preocupação que eu estou hoje é saber se a embaixada está entrando nos territórios para discipular quem precisa ser discipulado, para consolidar para quem precisa de consolidação, para ganhar para quem precisa ser ganhado, e para enviar aqueles que precisam ser enviados. Nós estamos vivendo em um projeto. Esse projeto era uma caminhada de conquista na direção daquele que nos move. Quem nos move? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, quando está dentro do meu coração, eu começo a me mover no desejo do Espírito. E o desejo do Espírito, quando ele está no meu coração, sabe quem ele deseja? Ele deseja você. E quando ele deseja você, ele começa a me impulsionar na sua direção. Por que o Espírito Santo me impulsiona na sua direção? Porque eu estou cheio dele e ele deseja você. Você será impulsionado pelo Espírito Santo na direção daquilo que ele deseja. Por isso que ele vai te encher, ele vai te possuir, ele vai estar assumindo o controle da sua vida. Porque todos aqueles que o Espírito Santo deseja, ele vai enviar você naquele lugar. E aqueles que não conhecem, conhecerão o Espírito Santo, porque eles saberão quem é Deus. Nos movendo na direção de quem Deus deseja. Lembra da parábola da ovelha perdida? Diga perdida. Não confunda com a desviada. Ok? Parábola da ovelha. Da ovelha. Quem está perdido sabe o endereço de casa? Então não confunda gente desviada com ovelha perdida. Porque tem muita gente desviada que sabe o endereço da sua célula. Não está perdido. O perdido é aquele que não conhece, não sabe o caminho de volta. Por isso que o Espírito Santo encheu aquele pastor, pastora Cleide. O Espírito Santo encheu aquele pastor, porque o pastor será conduzido na direção daquele que Deus deseja. Se o desejo de Deus tivesse centralizado nas 99, o pastor teria que ter ficado nas 99. Mas as 99 já estavam no aprisco. As 99 já estavam sendo alimentadas. As 99 já estavam sendo cheias. As 99 já estavam sendo curadas. Então naquele momento o Espírito de Deus se possuiu daquele pastor. E aquele pastor começou a andar na direção de quem Deus deseja. De quem Deus deseja? Deus deseja o perdido. Então aquele pastor deixou as 99, que não era o foco de Deus naquele momento, porque a sua palavra diz que ele não veio para os que estavam sãos, ele veio para aqueles que haviam se perdido. Então aquele pastor naquele momento se encheu do Espírito Santo, e ele saiu. Ele sabia onde ela estava? Não. Olha o que eu vou dizer para a igreja. Aquele pastor não sabia onde a ovelha estava. Pastor, mas se ele não sabia onde a ovelha estava, como que ele encontrou? Pelo Espírito de Deus.
Aí você vai ouvir alguém dizendo assim: eu faço tudo para ganhar uma alma, pastor. Eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Irmão, sem o Espírito Ele não vai te conduzir para quem precisa. Porque você vai querer ganhar pessoas que você enxerga, e não é enxergar como Samuel enxergou. Oh, aleluia, essa chegou agora. Não é enxergar como Samuel enxergou, é enxergar como Deus enxerga. Ah, mas Samuel enxergou o quê? Enxergou Eliabe, porque era grande, era bonito, mas não era quem Deus tinha enxergado, não era quem Deus estava desejando. Deus desejava quem estava no meio do campo, por detrás das malhadas, chorando, descalço, que não poderia sentar na mesa, que não poderia estar comungando das grandes mesas. Deixa eu lhe dizer, quando você for batizado com o Espírito Santo, Ele vai te conduzir para aqueles que estão perdidos. Não adianta ver como os seus olhos veem, tem que enxergar como Deus enxerga. E aquele pastor poderia dizer assim: aonde? Espírito Santo, aonde? E o Espírito Santo começou a conduzir aquele pastor dizendo: para cá, desce essa montanha, sobe essa colina. Eu posso imaginar, parafraseando, eu poderia dizer assim: aquele pastor chegou diante daquela colina e disse: meu Deus do céu, mas eu tenho que subir essa colina toda. E o Espírito Santo sobe, porque o teu esforço não ficará sem recompensa. Sobe a colina, desce a colina, passe no meio do vale, procura os lugares molhados, os lugares de água. Por quê? Porque a ovelha, quando ela está muito peluda, ela desce para beber água, e quando ela desce, ela gosta de água limpa. Então ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, e a água vai subindo, e a sua lã vai molhando e vai ficando pesado. Só que ela está à procura de água limpa, de água limpa, de água limpa. De repente aquela ovelha está toda tomada de água, e quando ela se vira para voltar, o peso da lã já não mais dá condições para ela subir, porque a beira do ribeiro está muito liso, está muito barro, então ela escorrega de volta. Sabe o que é isso? É aquele perdido. Ele vai descendo para o mundo, 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 vai ouvindo uma música aqui, vai conversando uma besteira ali, mas quando ele decide voltar, ele não consegue voltar, porque o fardo do pecado está pesado. E aí é quando entra em cena você, cheio do Espírito Santo, para dizer assim: você não vai morrer aí. Parece que a igreja não está aqui não, hein? Ai! Deixa eu lhe dizer, desce aos ribeiros molhados. Tem muita gente se afogando por causa da escassez de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O problema é que você só quer ganhar quem está desviado. Pastor, mas o desviado não merece ser buscado. O desviado sabe o endereço. Jesus mandou você buscar o perdido. Eu sou contra, irmão, você pregar 3 vezes para uma pessoa só, enquanto tem gente aí que não ouviu nenhuma vez. Eu fico vendo você quebrando cabeça com gente, irmão, que chega na igreja para botar norma na igreja. Ah, mas a igreja é quente, a igreja é fria, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Deixa eu te falar, nós não estamos aqui para passar por um checklist, pela sua. Isso aqui não é um restaurante que você come, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu vou beber, isso aqui eu não gosto. Não, você quando vem para cá, você vem conduzido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar com você aonde você precisa ouvir. Ei, quem criou o mover do Espírito Santo? Quem foi que criou? Gênesis capítulo 1, meu filho, a rocha. Quem foi que criou o mover do Espírito Santo? Pastor, eu lembro que o mover do Espírito Santo,
Eu lembro que quando o mover do Espírito Santo, eu lembro lá daquele tanque de Betesda, com daquele cabo, tentava pular uma vez por anjo, o anjo vinha mexer. Ei, irmão, aquilo ali já tinha passado. Posso falar um negócio aqui? Você que está me assistindo, não me critique não. O anjo só copiou o que aconteceu lá em Gênesis 1:2. O anjo só copiou o que está lá em Gênesis 1:2. E o que o anjo copiou? Ele viu que tudo era sem forma, tudo era vazio, havia trevas na face do abismo. Mas o Espírito Santo começou a fazer o que com as águas? Essa aqui você não vai ouvir em lugar nenhum, meu filho, só aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. O anjo olhou e disse assim: se isso aconteceu lá no começo de tudo, isso vai acontecer aqui também. Porque quando você está lá no encontro com Deus, você está aqui, daqui a pouco vem estar com um balde de água na tua cabeça e já pula lá. E por quê? Porque todas as vezes que a água se move, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Ei, deixa eu lhe dizer, pode o teu barco sacudir, mas é as águas que se movem, porque o Espírito de Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ei, eu quero reafirmar para você: o mover do Espírito Santo é uma iniciativa de Deus para que as pessoas sejam cheias da sua presença. Por que eu estou dizendo isso? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, mas todos nós, com quê? Com a face contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo o quê? Mais forte, estamos sendo o quê? Com a glória cada vez a qual vem do Senhor, que é o... Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você quer transformação? Busque o Espírito Santo. Fora do Espírito é só doutrina de homens, é só estratégias de homens. Por que eu estou falando isso para a igreja? Por que nós precisamos do Espírito Santo, igreja? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Diga: porque eu sou casa, e a minha casa não será vazia. No versículo 16 e 17, o que a Bíblia fala? Versículo 16 e 17: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se... Você pode ler para mim de novo? 1, 2, 3. Bora para cá. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito? O Senhor, aí é o quê? Sabe o que é liberdade? Diga: liberdade vem de libertação. Sem libertação não há liberdade. A liberdade sem libertação é libertinagem. No Espírito eu posso tudo. Pode não. Não é assim não. Porque essa liberdade vem de libertação.
essa liberdade que você está achando que você pode, isso é libertinação. É achar que você pode tudo e não pode. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando ela nos conduz em Atos capítulo 1, versículo 8, quando a Bíblia diz: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quem aqui quer ser modelo do Espírito Santo aqui? Libera brado de vitória nesse lugar. Diga aleluia. Diga comigo, diga eu. Diga mais forte, diga eu. Serei notável. Não, diga mais forte, diga eu. Serei notável. Não tem esse negócio que Deus está me escondendo não, irmão. O texto diz: com a cara descoberta. Chegou a hora em Machado Renovo em Cristo. 8, 9 e 10. Sabe quem vai ficar de fora do mover celular? Aqueles que não querem se comprometer com a conquista desse lugar. Apóstolo, você não estava sabendo, agora está sabendo que 8, 9 e 10 terão 3 dias no mover celular. O que é impactante no mover celular? Ai, irmão, você não está entendendo o que é a entrada de uma arca da aliança no lugar. Meu Deus. E esse ano todos estarão com estolas sacerdotais. Meu Deus. Mas você sabe o que vai acontecer depois do mover celular? Na terça-feira começará um jejum de 90 dias. Não, isso é moleza, não é. É 90 dias que você tem que vir na igreja todo dia. Após desse jeito aí não vai dar certo não. Você vai continuar na mesma vida. Apóstolo, o que é que eu vou fazer? Olha o que você vai fazer. Terça-feira começa o jejum. De 15 em 15, ou de 10 em 10, ou de 15 em 15 dias, o jejum muda o ciclo. Entendeu? Mas só que você tem que escolher um horário para você vir na igreja todo santo dia, com exceção do domingo, porque o domingo nós vamos nos encontrar todos no mesmo horário. E o que você vai vir fazer aqui? Primeiro, você entra na igreja, né? Primeiro, você vai ceiar todo dia. Para aí, ceia 90 dias de ceia. Aqui vai ter pão e vinho todo santo dia, pão e vinho fresco. Você vai chegar, vai pegar o seu pão, vai pegar seu cálice e vai ceiar 90 dias. Você vai ceiar 90 vezes. Depois que você ceiar, você vai até o gasofilácio e deposita a sua oferta. Apóstolo, se eu for ofertar 90 dias eu vou ficar pobre. Não, oferte segundo as suas condições. No outro mover que nós fizemos, teve pessoas aqui que sabe o que eles fizeram? Pegaram um valor e dividiram aquele valor durante os 90 dias, viu aquele valor e guardou aquele valor já trocado, para todo dia. Não, apóstolo, eu vou depositar logo a minha oferta de todos os dias. Não vale. A oferta tem que ser traga todo dia. Vai no gasofilácio, deposita a sua oferta. 3, você vai proclamar o que diz a palavra do Senhor, diz: direi ao norte dá, ao sul não retenha, trazei todos os meus filhos de longe. E você tem que fazer isso. Você vai chegar aqui, Isaías 43, 6. Você vai chegar aqui, você vai estar gente aqui, ó. Tá doido, é? Não. Tá falando isso aqui, ó. Direi ao norte, dá, ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Próximo. E todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei pela minha glória, eu formei também o fiz. Terminou? Vai embora. Apóstolo, mas isso é quanto tempo? O tempo é seu. 4, primeiro, você faz o quê? Ceia. Segundo, você oferta. Terceiro, proclama o decreto. E 4, você tem que ganhar uma alma para Jesus.
você tem que ganhar uma alma a cada 30 dias. Mas como que eu vou fazer isso? Pelo Espírito Santo. No final dos 90 dias, você vai chegar para mim e falar: apóstolo, está aqui as 3 pessoas que eu ganhei, faça a inscrição deles para o encontro. Quem for para Marabá, tiver confirmado para Marabá, não paga a inscrição do encontro. Amém, meu governo? Amém, meu governo? Quem tiver confirmado para Marabá, para não comprometer sua viagem, não paga encontro. Agora você imagina, hoje aqui faltou muita gente, só temos 220 pessoas aqui hoje, mas o rebanho da embaixada hoje aqui é 370 pessoas. Agora você imagina 370 pessoas ganhando 3 pessoas. Apóstolo, mas o senhor acha que todo mundo não vai ganhar? Só quem não tiver cheio do Espírito Santo. Apóstolo, eu quero dizer para o senhor, porque eu já estou num propósito, eu já estou não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa, você não precisa me falar com isso não. Mas é tão difícil quando você quer tomar a cidade e você não tem guerreiros que você possa contar com eles. É difícil quando a gente quer ganhar toda essa geografia e quando a gente não tem pessoas que pensam como você e que andem como você. Eu só quero deixar essa palavra para o teu coração e dizer para você: 8, 9 e 10, faça a sua inscrição, mover celular, porque será tremendo. E quem recebe diga amém. Agora diga comigo: eu serei notável. O que é ser notável? Ser notável é aquele que será enxergado. Como que eu serei enxergado, apóstolo? Aonde você passar, as pessoas vão saber que Jesus passou ali, porque tem algo da sua vida. Por que eu digo isso? O que nós vemos hoje? O nosso século está fazendo uma rota totalmente contrária. Ei, as pessoas buscando crescer espiritualmente e se isolando por propósito que poderá trazer cura nos lugares onde vivem. Há um grande isolamento. As pessoas estão se isolando. As pessoas não querem levar cura mais para ninguém. Por que eu digo isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu não posso mais ser cheio do Espírito Santo? Você pode sim, mas para ser cheio do Espírito Santo você precisa entender que você precisa se dedicar a Deus, à palavra, à oração e ao jejum. Você não pode ter uma vida espiritual saudável se você não buscar a Deus, a palavra, a oração e o jejum. Você terá uma vida comum. Você precisa se dedicar a Deus em oração, em súplica, em ler a palavra, fugir da aparência do mal. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque a carne tem colocado muitos desejos no coração de muitos, e muitos não conseguem vencer os desejos porque a carne não foi vencida. Os seus desejos não serão vencidos se primeiro a carne não for vencida. Ouviu o que eu disse, igreja? Os seus desejos não serão vencidos se a sua carne não será vencida primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Efésios capítulo 4, versículo 12. Por que o Espírito Santo precisa estar em você? Por que Deus quer tanto que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo? Por que Deus sempre puxa essa questão da igreja ser cheia, da igreja ser batizada com o Espírito, da igreja se mover no Espírito, da igreja falar em línguas, da igreja profetizar, da igreja andar em dons ministeriais, em dons de sinais? Por que Deus quer tanto que a igreja se mova nisso? Porque a palavra diz: querendo que a igreja, 1, 2, 3. Por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Porque Ele quer aperfeiçoar você, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo.
Deus quer te encher do seu espírito para poder fazer com que você seja aperfeiçoado. Ele quer melhorar a sua vida, Ele quer melhorar a sua fala, Ele quer melhorar o seu discurso, Ele quer melhorar a sua família, Ele quer melhorar a sua empresa, Ele quer melhorar a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Um dos argumentos de não desejarmos nos relacionar é procurar defeito no comportamento das pessoas. Eu preciso compartilhar isso com a igreja. Eu não sei se essa pessoa está aqui, eu nem sei quem é essa pessoa. Entrou uma pessoa aqui. Ela falou que tudo aqui é perfeito, mas a palavra do apóstolo é uma negação. Falei, Senhor, olha, irmão, quase que eu me fio. Aí eu entrei em confusão, porque tudo que ela aprovou foi eu que fiz. Diga aleluia. Oxe, eu acho que esse trem é particular. Ei, o Senhor quer te aperfeiçoar. E o último comentário, que diz que esse lugar não é para pobre. Você quer ser pobre? Quer continuar sendo pobre? Então você está no lugar certo. A grande questão é que todo aquele que entrou pobre aqui não ficou pobre. Mas você sabe por que às vezes as pessoas falam isso? E não estou criticando essa pessoa. É porque às vezes, com a ausência do Espírito Santo, a gente não foi aperfeiçoado. E a gente comete, viu, pastor Alessandro, erros na vida da gente. Existem momentos que não sei se você já passou por isso, de ter falado alguma coisa errada e depois ter voltado atrás. Alguém já fez isso? Alguém aqui já errou? Por que você precisa do Espírito Santo? Para você continuar sendo aperfeiçoado, para você não errar naquilo que você errava antes. Mas assim, eu mais me feri mesmo, que aí eu pedi as pastoras para botar a mão na minha cabeça e orar, porque eu estava profundamente ferido, porque ela me comparou dizendo que eu sou que nem o Pablo Marçal, irmão. Gabriel virou para mim e disse, aí não. Rapaz, será que não podia me comparar com uma pessoa melhorzinha não, irmão? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Pablo Marçal fala só besteira, irmão? Não. Tem umas coisas lá que dá até para aproveitar. Agora, não repreenda não. Tem uma coisa que dá para aproveitar. Mas tem umas coisas que é mentira. E tem umas coisas que não é. O que você tem que fazer? Reter o que é? É isso que os seus discípulos fazem com você até hoje. Porque se ele fosse olhar só para os seus erros, ele não estaria mais com você. Segredo que eu tenho: seja cheio do Espírito Santo, porque você sempre vai estar em aperfeiçoamento. Coloque o Espírito Santo nos discípulos de vocês, e você vai ver que os discípulos de vocês vão começar a entender o que você fala, mesmo você falando coisa errada. Por que o Senhor
quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo para aperfeiçoar o dom, o talento, tudo na sua vida. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo para aperfeiçoamento? Levante as suas mãos e libere um brado de vitória. Agora algo que eu quero encerrar dizendo o seguinte: enquanto você não reconhecer os seus erros, você não será curado. Senhor, me cura. Deus diz: reconhece o erro e eu te curo. Enquanto você não reconhecer que precisa de cura, você não vai ser curado. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Enquanto você não reconhecer, se não reconhecermos nossos erros, não seremos restaurados. Como que você vai ser restaurado se você não reconhece que foi ferido? Como que você será restaurado se você não reconhece que está chateado, está magoado, está decepcionado? Ah, apóstolo, eu vou deixar isso para lá. Enquanto você deixa isso para lá, a restauração não chega. Se não reconhecermos os nossos erros, não seremos restituídos. Agora, pergunta sobre restituição. Você já identificou? A igreja está aqui? Pergunta sobre restituição. Você já parou para ver o que foi roubado e o que foi devolvido? Parou não? Ei, olhe para mim. Sobre restituição. A Bíblia diz o quê? Que ele restituirá os anos que foram perdidos, roubados. Mas você precisa entender o que foi roubado e o que foi devolvido. Dai de César o que é de César. Não, apóstolo, queria que o senhor orasse, porque aquela caminhonete, quem te deu, meu filho? O diabo. Não, ele veio buscar. Então você não foi roubado não, foi devolvido. Sabe aquele dinheiro que vinha fácil, que você perdeu fácil? Não foi roubado não. É porque você, quando pegou o dinheiro, estava com o diabo. Aí você se converteu e o diabo disse: vai servir a Deus, me dá meu dinheiro. Por isso que é bom você enriquecer em Deus, porque o que Deus te dá, Ele não te toma. O que eu faço, apóstolo? Faz uma lista. Faz uma lista do que foi roubado. Senhor, isso aqui foi roubado, porque isso aqui eu adquiri, foi com trabalho, foi com suor. Eu lutei para conquistar isso aqui, o diabo me roubou. Ele vai ter que trazer de volta. Satanás não ficará com nada seu, porque filho de Deus não anda sem restituição. Agora, o que foi devolvido, esquece. Posso falar? Posso, Júnior? Posso? Posso? Sério? Se o marido... Irmão, vamos voltar para cá. Não! Sabe como é que é? Só devolve logo. Não serve para namorada, viu? Namorada você vacilou e a outra pegou, então sai fora. Diga aleluia. Não promova o erro do outro, escondendo as suas coisas erradas. Você viu fulano? Aí você vai dizer assim agora, depois dessa mensagem: não, parei, antes de eu olhar o fulano, deixa eu ver o seu. Hã? Por que eu estou dizendo isso? Porque que Deus quer que a igreja se mova pelo Espírito? Por que Deus quer que a igreja se mova pelo Espírito? Porque a igreja será moldada.
você não vai andar mais por caminhos errados. Você não vai falar besteira, você não vai falar de qualquer jeito, você vai ter humildade de reconhecer aonde você precisa consertar, você vai ter humildade de reconhecer a palavra que você falou, e essa palavra vai ser voltada atrás, você vai ter que voltar atrás, vai dizer assim: pastor Alessandro, me perdoe, porque aquela palavra que eu lancei sobre a tua vida foi errada, eu estou voltando atrás. Você vai procurar aquela pessoa e vai dizer assim: olha, eu te julguei naquele dia, mas eu estou falando, querido, para quem tem caráter, ok? Para quem tem caráter, porque quem tem caráter, para quem tem caráter vai procurar, mas para quem não tem, vai dizer assim: mas eu não estou errado, eu não estou errado. Mas aqueles que é cheio do Espírito Santo, vai chegar e vai dizer: ei, deixa eu te falar, eu te julguei, mas hoje eu sei que você não é nada daquilo que eu pensei. Muitos estão usando argumentos de que as pessoas são tóxicas, doentes, e descartam elas facilmente. Você sabe por que você descartam pessoas doentes? Porque um doente não cura outro. Por isso que você abre mão tão fácil das pessoas. Você abre mão muito fácil das pessoas. Irmãos, eu tenho que responder 137 mensagens. Porque no período que Eudiné entrou no hospital, e eu vivi aquele caos do hospital, daí Eudiné morrendo, Caleb morrendo, todo mundo morrendo, que eu entrei no hospital, fiquei 5 dias sem comer lá dentro. Daquele período até no meu aniversário, existem 130, quase 140 mensagens que eu não consegui responder, sem cabeça. Eu preciso pedir perdão para você que me mandou um feliz aniversário que eu não consegui responder, porque eu estava sem cabeça. Após você está pedindo perdão? Estou. Porque você está achando que eu não dei bola para você, que eu não dei crédito para você. Mas o período que eu estava vivendo era um período caótico. Eu estava tentando me permanecer de pé, com fé viva diante do Senhor. E eu comentei isso com alguém, uma pessoa falou assim: mas não tem como você responder esse tanto de mensagem, faz uma mensagem e manda no status, porque todo mundo vai ver. E eu fui falar para Deus, Deus disse: responda de um por um. E eu vou ter que começar amanhã, porque minha vida voltou ao normal esse final de semana. Está tudo bem, graças a Deus. E agora a minha vida segue-se. Sabe por quê? Eu vou ter que responder. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu não te abandonei, meu querido. Eu estou de pé, porque Deus está comigo. Mas deixa eu lhe dizer, existem momentos que só o Espírito Santo vai entender. Ei, não descarte as pessoas. Trate delas, ame elas. Por que eu estou dizendo isso? Um doente, quando é sarado, possui autoridade para curar outros que estão precisando. Por que o Espírito Santo, por que Deus quer tanto que a igreja tenha o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai curar você. Vou encerrar agora dizendo: não foi, não é não, e nem será fácil cuidar de pessoas, e nem tampouco promover uma cura integral na vida de outra pessoa. Você acha que é fácil você pegar uma pessoa, lutar por ela, amar ela, vivenciar com ela todos os altos e baixos da vida dela, para no final você dizer assim: combati um bom combate? Isso não é fácil. Sabe por quê? Porque é mais fácil você substituir por aqueles que estão chegando, do que você permanecer com aqueles que sempre deram frutos na sua direção. Existem árvores que tem estação que elas não dão frutos, e mesmo assim elas não podem ser cortadas. Exemplo, lá na chácara tem uns pés de mexerica, e os meus discípulos aqui sabem que existem 2 a 3 anos que aqueles pés de mexerica não dão mexerica mais. Mas esse ano tem um pé, pastor Alessandro, que resolveu dar. E toda vez que eu passo na frente daquele pé de mexerica, aquilo me confronta, porque Deus disse assim: assim são aqueles que um dia pararam de produzir, só voltarão a ser enxergados quando voltarem a produzir. O que farão com essa multidão de doentes que estão te cercando? O que você vai fazer?
com a multidão de pessoas que um dia te serviu, mas hoje não servem mais para nada. Vamos mandá-las para Lodebar e esperar que uma carruagem real passe por lá para pegá-los? E se uma carruagem passar por lá e pegá-los e restituí-los naquilo que foi roubado, como vocês tratarão essas pessoas restituídas? Diante do seu abandono. Ficou pesado? Vocês ficaram calados. O que vocês vão fazer com as árvores que não produzem hoje, mas que um dia produziu? Porque vocês estão bem ocupados com os novos, com aqueles que por si só já dão frutos. E isso alegra muito vocês. Eu quero saber das árvores velhas, que precisam de adubos, que precisam serem podadas, que precise que você pare, converse com elas e diga a elas: volte a prosperar. Vou encerrar agora pela 4ª vez. Quando a redenção chegou, lembra disso? Quando a redenção chegou. Que redenção? É aquele bairro ali? É não, irmão. Quando a salvação chegou. Eu vou falar isso aqui, você não vai entender agora, mas daqui a pouco você vai entender. Quando a salvação chegou, o inferno foi curado. Apóstolo, como assim o inferno curado? Porque todos os que estavam no inferno feridos foram alcançados pela salvação, e o Espírito Santo selou com a marca da promessa. Ei, quando a salvação chegou, os oprimidos foram libertos. Quando a salvação chegou, o pecador foi salvo. Em Jesus estaremos completos, e os argumentos se submeterão à obra do Calvário. A obra do Calvário é uma obra de redenção, porque te dará vida sem merecimento, porque te dará vida por uma recompensa de galardão para todo aquele que confessar que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu digo para você hoje: em Jesus estaremos completos. Jesus é a resposta da nossa crise na cruz. Ei, igreja, o Espírito Santo está aqui para moldar você que é pecador. O santo, ô santo, você não precisa mais do Espírito, fica sentado. Eu vou ficar sentado porque eu sou santo. Mas o pecador que precisa de uma solda, que precisa de uns apertos em algumas porcas, vai dizer: Senhor, olha eu aqui. Olha eu aqui, Espírito Santo, me molda, reconstrói coisas da minha vida, pensamentos na minha vida, reconstrói a minha história. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque a palavra do Senhor está dizendo que descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto na Judeia, os confins da terra. Sabe por quê? Porque todos os dias vocês serão moldados pelo Espírito, e quando o Espírito, querido, tiver liberdade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa pessoa tão difícil que é você, numa pessoa tão sábia, ao ponto de você nunca criticar ninguém, mas sempre se colocar na posição de ajudar daqueles quem precisa. Para você que gosta de me criticar, vem cá me ensinar a fazer igreja. Agora, desviado não pode me ensinar, porque pelo menos na presença de Deus eu já estou.
Agora, para você que quer o Espírito Santo, sem se preocupar com essa pessoa que está do teu lado aí, dizendo: eu não concordo, não estou nem aí, eu não sei se eu quero. Desculpa pela minha expressão. Diga para essa pessoa: não me interrompa, porque agora é eu e aquele que vai me moldar. Espírito Santo, o Senhor pode começar a obra. E o Senhor pode começar naqueles que estão dando lugar agora. Eu não vou empurrar ninguém. Eu não vou fazer nada a não ser dizer: opera neste lugar. Isso, molda. Existem pecadores que estão aqui, Senhor, precisando do Teu Espírito. Existem pessoas caídas aqui hoje que precisam se levantar através do Teu Espírito. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Começa, Espírito Santo. Existem pessoas caídas que vão ficar de pé porque é pelo Teu Espírito, não é pela minha palavra. Oh! Eu respirar, sopraste vida. Existem pessoas que irão ser restituídas porque elas estão reconhecendo que foram roubadas. Pode tocar, Espírito Santo, bem mais forte. Tem gente aqui que vai chorar na presença do Espírito, porque há muito tempo não chora mais. Ei! Ele está aqui, Ele está disponível, Ele está acessível. O Senhor pode batizar. Batiza aqueles que querem falar em novas línguas. Batiza aqueles que querem ser cheios do Teu Espírito. Começa isso, toca, mais forte, é o poder da Tua palavra, é o aperfeiçoamento dos santos, é a Tua palavra, Espírito Santo, move, toca naqueles que querem, toca naqueles que estão disponíveis, toca naqueles que querem, toca, Espírito Santo. Tem gente já recebendo aí, ó. Tem gente que achava que nunca mais ia sentir isso no seu coração. Ei, o Espírito Santo veio para te consolar, meu querido. O teu pecado hoje está sendo perdoado, e o Espírito Santo está te selando. Você é salvo. E o diabo não pode fazer nada, porque você é salvo. Vai, adore. Oh! Se mova. E o que? Posso. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por essa pessoa e ministrar o Espírito de Deus que está na sua vida sobre essa pessoa agora. Isso. Não solte a mão dela. Mesmo que ela receba algo fenomenal, comece a pular, não solte. Comece a ministrar o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, sobre essa pessoa agora. Isso, libere.
Libere sobre essa pessoa. Não se constranja por achar que não tem o Espírito Santo. Não se constranja. Não se constranja. Os teus pecados foram perdoados. E o Espírito Santo está aqui para possuir todo aquele que entende que Ele é um selo da promessa. Isso. Fala em outras línguas, igreja. Fala em outras línguas. Receba o poder, o fogo que queima novamente, a profecia, os dons, os sinais. Ei, receba os dons do Espírito. Isso, igreja, isso, igreja, isso, igreja, vai! Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Isso! Receba o Espírito, igreja! Derruba muralhas, destrói as mentiras. Uma igreja tomada pelo Espírito Santo! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia! Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Fluir. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Derrama o teu poder sobre esse lugar. Derrama o poder sobre aqueles que estão em casa agora. Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que cura. Você que está em casa agora sendo ministrado, seja curado, seja restaurado, e que o Espírito Santo tenha liberdade de estar na tua vida novamente. Ousado amor de Deus. Tem alguém que entendeu essa palavra, que quer se render diante do Senhor e quer vir à frente e dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém no nosso meio que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor e dizer: hoje eu tomo a decisão que a minha casa é do Espírito Santo de novo. Venha entregar sua vida para Jesus. Venha. Tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão. Não se envergonhe. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer te salvar. Porque o Apocalipse está chegando. O arrebatamento está chegando. E o arrebatamento é bem claro. O arrebatamento é para a igreja do Senhor. Quem não é igreja não vai participar do arrebatamento. O arrebatamento é para os salvos. Tem alguém? Posso orar pela sua vida? Deixa eu orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, é o teu poder que se manifesta. A sua palavra é bem clara. Que o Senhor, através do teu Espírito, traga o aperfeiçoamento dessa igreja. Que essa igreja aprenda a amar as pessoas. Que essa igreja aprenda a se importar com aqueles que são desfavorecidos, com aqueles que nada têm. Que essa igreja aprenda a amar aqueles que não querem ser amados. Espírito Santo, esse lugar é teu, essa igreja é tua, Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Mas eu quero te pedir, meu Pai, completa a tua boa obra sobre esse lugar. E quem recebe, dá um brado de vitória ao Senhor Jesus.